Vamos chegando. Agora acho que vai funcionar, galera. Perdão. Eu reiniciei o meu Wi-Fi, não sei se o problema era no meu, né? Vou mostrar um pouco a minha varanda aqui enquanto o Luiz não chega. Ó a minha fogueirinha. Tô aqui na fogueira, já no clima de São João caseiro. Eu tô ouvindo música clássica ali na minha... Tem uma vitrolinha ali. Ó, aqui tem uma outra vela. Meu cravinho. Olha os pretos velho, que coisa linda. Que hoje é dia deles. Vamos botar a Luiz. Esse negócio direito agora. Aguardando a Luiz chegar. Eu acho que o problema tá sendo na do Luiz. Oi, Luiz. E aí? Vambora, vamos tentar, né? Vamos. Eu reiniciei a minha aqui pelas dúvidas. Né? Não sei onde era o problema. Vamos ver se segura. Uhum. Vamos lá. Você tava... Vamos lá. Mas eu... Vamos começar. Mas Vamos. você tinha acabado de comentar que você tirou um Xing hoje perguntando sobre a depressão, né? O que aconselhar quem estiver passando O que por um Chico queria processo. dizer sobre quem está tendo essa dor terrível da depressão. Então, caiu um hexagrama que é meio motivo de piada entre quem joga Xing. Uhum. Ele cai, vejam só, que a coisa vai se aprofundar. Ele cai, geralmente, se chama a insensatez juvenil. Ele geralmente cai quando você pergunta 2 vezes a mesma coisa ao Xing. Sabe? É meio como uma tapa de pelica que o Xing dá no quem está perguntando ingenuidades ou bobagens, egoísmo, coisas assim. Mas, quando eu começo a estudar e analisar, é preciosíssimo. Vejam só a imagem qual é. O hexagrama número 4, a insensatez juvenil. Naquele outro livro, chama Iniciação à Educação. No livro Iniciação à Educação. Aqui, no Xing mais tradicional, a insensatez juvenil. Qual é a imagem? Embaixo tem o trigrama da água, o abismal, e em cima a montanha, a quietude. Então, só essa imagem já dá um monte de reflexão. Então, você tem a imobilidade diante do abismal, do perigo, que é a água. Que é uma imagem muito forte para a depressão. Uma imobilidade. Você está imóvel, né? Afundado em si mesmo, baixa estima no pé, totalmente afundado, ou seja, está imobilizado diante de um grande perigo. E aí, na introdução, ele diz: quando a fonte brota, porque é o quê? É uma fonte brotando no pé da montanha. Exemplo da juventude, uma coisa que está nascendo. Quando a fonte brota, não sabe a princípio para onde se dirigir. Entretanto, através de seu constante fluir, preenche as depressões que impedem seu progresso e assim atinge o sucesso. Outra imagem lindíssima, que eu já falei aqui outras vezes, que essa é uma imagem que eu tenho anotada na agenda. Então, quando a fonte brota, ela não sabe para onde vai. Ela tem que ir passo a passo, preenchendo as depressões. E é curioso que a palavra depressão aparece, embora no sentido de relevo. A depressão do relevo. A fonte preenche aquela depressão e aí transborda. Não sabe para onde vai. Vai transbordar no lugar mais baixo da borda da depressão. Não é isso? Tem uma cacimbinha ali tem a parte mais baixa. Transborda ali e segue. Vai preencher a próxima e segue, sem saber para onde está indo. Mas vai preenchendo depressão a depressão. Uma depois da outra. Passo a passo.
É uma outra imagem linda. Na Linda. depressão, eu estou imóvel diante do perigo. O I Ching aconselha que esse perigo é uma fonte que nasce e caminha passo a passo. Eu posso analisar esse preencher depressão a depressão com me conhecer passo a passo. Cada depressão minha, cada buraco meu, cada espaço vazio em mim. O que é que tem aí? Não é? Sugerindo um confronto comigo mesmo, um conhecimento de mim mesmo. E no julgamento, que é quando temos que tomar uma decisão, julgar, ele diz, na juventude, a insensatez não chega a ser um mal. Apesar dela, podemos chegar ao sucesso. Para isso é necessário encontrar um instrutor experiente e ter a atitude correta em relação a ele. Encontrar um instrutor experiente. Falou-se aqui muito disso, em buscar ajuda, em falar com alguém. Buscar ajuda. Alguém experiente. O jovem deve, em primeiro lugar, reconhecer sua inexperiência e procurar o instrutor. Segue, ele diz mais. A resposta de um instrutor à pergunta do aprendiz deve ser clara e precisa, como a que deseja obter aquele que consulta o oráculo. Ela deve, então, ser aceita como chave para a solução de dúvidas e como base para a decisão. Muito forte, não é não? Muito, e lindo você ter tido essa sensibilidade de linkar com o conteúdo da semana passada, que foi um momento muito forte mesmo, e fazer essa pergunta hoje. Por conta da nossa incompetência. Não é? Não somos terapeutas, Sim. Eu não tenho formação em psicologia, ou seja, o assunto é muito precioso. Eu digo, peraí, deixa eu ver, já que estamos no território do achismo, da troca de experiências dolorosas pessoais, que o I Ching, que é pai de todos nós e representa sabedoria, falasse. Então, ele traz imagens. O I Ching se comunica através de imagens. E muito lindo trazer essa imagem. A imagem da montanha imóvel diante do precipício. Não tem imagem mais precisa para a depressão. E, totalmente. no final da imagem, uma última imagem desse livro aqui, que ele diz: a fonte consegue fluir e superar a estagnação, preenchendo todas as depressões que encontra em seu caminho. Do mesmo modo, a formação do caráter consiste na meticulosidade, que nada omite. Porém, como a água, contínua e gradualmente preenche todos os espaços vazios e assim segue adiante. Uhul! Aqui pode gritar, né? Como sempre, claro que pode. Falar da formação do caráter é demais, não é? Sim, velho. Essa depressão que ele fala, esse preencher depressão a depressão, do mesmo modo, a formação do caráter consiste na meticulosidade, que nada omite de si mesmo, o se confrontar com as nossas pequenezas, nossas dores. Nossa, eu fiquei muito... Claro, quem está metido na dor é uma coisa. Alô? Está no fundo do poço. Né? Mas há saída. Não há situação sem saída. Isso a gente tem que deixar claro. Muita gente que estava com a gente, dos nossos companheiros aqui da semana passada, e estão aqui agora, tem experiência disso, de ter depressão, de ter que ter medicação. Muito. Mas vamos considerar as palavras do I Ching, do mestre das mutações, como um grande alento de que se pode sair desse lugar, se põe em movimento. Ah, e outra imagem linda que o nosso professor do I Ching, o Sérgio, falou, que já que tem montanha em cima e água, fonte embaixo, em movimento, que a gente pode também entender que o I Ching está sugerindo que a montanha está indicando meditação, já que a montanha é imobilidade, talvez esteja sugerindo que a gente fizesse uma prática de meditação, nessa busca do encontro, de conectar a si mesmo.
e, ao mesmo tempo, se põe em movimento, como a fonte que jorra. Não é lindo? Total. Mais uma imagem linda para que a gente pense nisso. Eu queria só ir no outro, no pequenininho, que traz umas outras imagens lindas. Aqui, o hexagrama insensatez juvenil passa a chamar iniciação à educação. Ou seja, já sugerindo de cara que quem está nesse problema precisa se educar. Educar sobre si mesmo. Uhum. Então ele diz, só são trechos, tá? Escolhidos. É um momento de caos, desorganização, de insegurança interior. É a resistência psicológica em relação ao próximo, que leva a atitudes egoístas e a ignorar os interesses coletivos. Uma outra maneira de colocar esse estado doentio. E conclui: qualquer transformação do ser deve ter uma cronometragem centenária. Qualquer transformação da sociedade deve ter uma cronometragem milenar. Olha só, transformação do ser, cronometragem secular, centenária. Transformação social, cronometragem milenar. Para ver como demora as coisas para mudar. A iniciação à educação deve ter uma visão do tempo, longa e constante. Pois no caminho da vida eterna, o tempo não tem início nem fim. A iniciação deve ter o objetivo correto, pois a educação é um processo sagrado. A severidade moderada, a seriedade, a igualdade, a perseverança, o realismo, a humildade e o diálogo são qualidades expressas no hexagrama. Curioso que a gente falou muito disso semana passada, sem ler o hexagrama que você está lendo hoje, né? Curioso que a gente estava dizendo as mesmas coisas que estão aí. E outras pessoas também, tanto no que se refere à busca do auxílio, como também essa coisa da gente conseguir respeitar o momento e superar ele, né? Eu lembro que eu citei o exemplo do meu médico falando para mim, meu psiquiatra na época, comentando que depois que eu melhorei, ele falou: cara, Bruno, se você sai, que eu tive realmente um diagnóstico de depressão severa, né, depressão maior, ele falou: se você sai, todo mundo sai. Porque os meus sintomas eram muito químicos mesmo, né? E posteriormente a isso, né, por consequência disso, físicos. E várias pessoas aí também comentaram a mesma coisa semana passada. Mais curioso ainda, eu fixei aqui, foi a Rafa comentando que há 30 minutos atrás, um pouco antes da gente começar, ela falou exatamente da leitura desse hexagrama para um amigo dela. Olha só. Não é? E a Rafa teve aqui com a gente na quarta passada. Eu fixei aí porque você estava lendo. E aí eu queria que você depois visse isso que ela comentou, né? Em outras palavras, ela disse que há 30 minutos fez isso e sem ter ideia dele. Que loucura. Então acho que é um recado também muito forte para ela, né? Por algum motivo tá batendo na tua tecla isso aí, né? Não tem jeito. Não, pois é. A sincronia, ela rola. O fato de eu parar e perguntar, peraí, vou perguntar sobre o quê? E me ocorrer de sondar sobre a depressão, que a gente falou tanto, consultar o meu professor Sérgio, ela tocar na questão do hexagrama insensatez juvenil. Eu só queria concluir o assunto com o terceiro volume, que ele traz outras informações. Ele diz assim, é o mesmo leitor do anterior. Se este hexagrama veio como resposta a uma consulta, a mensagem diz que você se encontra no momento apropriado para iniciar seu aprendizado. Eu acho essa fala muito interessante, galera. Vê só, é como eu imagino assim, se eu estou dentro de um momento depressivo, é como se esse é o momento de começar esse aprendizado.
Então não é à toa que eu estou depressivo. É como se ela acontecesse para que eu Para te fizesse dizer esse algo. aprendizado. É incrível. Com certeza. É não Com desperdiçar certeza. nada. A vida não dá nada a ninguém que não seja com um propósito bom, com um propósito de transformação. Se está deprimido, é porque você tem coisa aí para resolver, para entender de si mesmo. Então, é porque talvez seja um momento de começar esse processo educativo. E conclui. Se tiver humildade para assimilar o ensinamento, se tiver humildade para assimilar o ensinamento, poderá livrar-se da ignorância e alcançar a boa fortuna para a pergunta que fez. É favorável agir com integridade e autenticidade, mantendo a retidão. Se permanecer na ignorância, sem interiorizar a mensagem, pelo menos não irá ferir a si mesmo, nem ao senso comum da sociedade. Na grande imagem, Confúcio diz que o homem superior realiza e cultiva a virtude, interiorizando com coragem e determinação os aprendizados que transformam ignorância em sabedoria através da educação. Transformar ignorância, ou seja, Demais, eu sou demais. ignorante de mim mesmo, por isso estou assim. Transformo isso em sabedoria. E isso se chama educação. Uau! O meu médico falava para mim, você tá assim porque você tem muito a aprender. E pode ser que você saia dessa. Se você não Seu tivesse, médico você não sabia estaria tudo. vivendo. Tu era um Doutor Pedro Paulo incompetente e não Coelho. sabia. Eu precisava viver para saber. O importante Somos. é a vivência, né? Isso é o que importa, cara. E só lembrando aqui que você falou assim, estou deprimido, porque existe esse lado também, que o estar deprimido reflete o momento de estar deprimido, mas lembrando também que existe a questão da depressão como doença, que é uma doença química e que merece toda a atenção, que é bem diferente de estar deprimido. Eita, que o fogo pegou aqui agora. Chegou, eu tô iluminado aqui na tela. Nessa questão da doença, Sim, existe isso é muito 1000 sério. graus. O professor Sérgio falou de 1000 graus. Existe o paranoico, existe milhões de formas de manifestação. Completamente. E aqui ninguém aqui é terapeuta para resolver esse tipo de coisa. Mas o que fica é isso. Não se aquiete só. Busque ajuda. E ajuda competente. No caso, terapeutas. Sabe? Não fica abofinado com tua dor, sabe? Tem que buscar socorro, porque é grave. É grave. Né? Nem todo mundo tem uma assistência, sei lá, que diga desce, desce, desce. Quem estava com a gente na semana passada sabe do que eu estou falando. Né, não, tem um bando de gente aqui que sabe, porque a galera que eu vejo comentar, eu lembro que todo mundo que está comentando aqui estava semana passada. Sil, Davidson, né? Veja bem, eu vou dar um exemplo louco. Galera. Eu vou dar um exemplo louco. Mussarela estava aqui dizendo que chegou. Mussarela, bem-vindo. Bom, não vou ficar sofrendo à toa, não. Há 30 minutos, aqui está a fala da menina. Diga. Falei exatamente a leitura desse hexagrama para um amigo. Em outras palavras, isso que eu falei para você. sem ter ideia dele, que loucura. Isso não é loucura, Rafaela. Isso é o mistério da vida. São conexões de quem tá buscando, né? Na verdade, somos buscadores. Isso faz girar a roda, entendeu? Isso faz girar e conexões se estabelecem. Eu falei até para Rafa aqui para ele encaminhar para o amigo encaminha para ele aqui pelo aviãozinho para ele assistir a live, porque pode ser legal para ele. Com certeza. Aí, não, essa coisa de que não existe, sabe, acaso, sabe? Porque aconteceu um fato comigo agora, fruto do isolamento. Eu contei isso numa live que eu fiz com um palhaço lá do Sul. Se alguém viu, me perdoe aí, mas eu sinto que eu deveria contar aqui também, porque não contei nessa live aqui. Tem aqui perto uma farmácia de casa, onde eu vou buscar as coisas que precisa. De pasta de dente, alguma medicação, o que for. Álcool gel e tal. E
como farmácia dos poucos lugares que oficialmente estão abertos, na calçada onde os carros param, tem pessoas aí que pedem ajuda, que guardam o carro, que isso é toda vez. Você chega lá, vai ter alguém dizendo: ei, moço, me faz isso, me dá isso, pedindo. Na semana retrasada ou passada, eu fui lá e assim que eu parei o carro, fui abordado por um rapaz. Mas aquilo me deu um mau humor. Eu só vim entender depois, mas na hora que eu nem olhei para ele. Uhum. Agora, analisando depois, eu sei exatamente o que aconteceu comigo. É uma manifestação do medo. Medo de estar sendo enganado. Medo de estar sendo ludibriado, sabe? Como se vai se aproveitar e vai me pegar eu de besta. Então, eu nem olhei para ele direito. Imagina que minha cara como devia estar feia, sabe? Eu me senti com muito mau humor. E entrei na farmácia. Quando entrei na farmácia, que eu peguei o que eu tinha que pegar, me lembrei exatamente da fala do cara. Que era assim: ei, você compra um leitinho, o meu filhinho de 1 ano, que acabou o leitinho dele. Quando eu dentro da farmácia tomei consciência disso, eu disse: meu Deus, como eu não vou dar o leite nesse momento de pandemia, o cara desempregado, um filhote em casa, comprei o leite. Comprei o leite e quando eu saio, cadê o cara? Ele não acreditou que com aquela cara que eu apresentei, que eu fosse comprar porra de leite nenhum. Eu nem olhei para a cara dele. Cara, Pois é. Eu fiquei muito mal. Mal, sabe? Culpado. Aquele leite no carro, tanto é que eu não desci com leite, deixei ele no carro. E me lembro que nessa noite, quando eu vou meditar e orar, eu pedi com toda a minha força que a inteligência suprema me trouxesse aquele rapaz de volta à minha frente. Que eu ia passar diariamente na farmácia e que eu queria encontrá-lo. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo, no terceiro ou quarto dia, não lembro exatamente. Nos outros dias, quando eu ia, eu perguntava, porque eu não via a cara do cara. Eu não podia reconhecê-lo. Então eu perguntava aos que estavam lá: foi você que me pediu um leite? Aí o rapaz anterior disse: não, fui eu não. Mas se quiser. Mas eu tenho um filhinho de 2 anos. Você não pode... Aí eu peguei o leite que eu tinha comprado, eu não sabia se eu ia encontrar o outro, e dei para esse outro. Muito bem. No quarto dia, está lá um rapaz moreninho. Aí eu já pergunto: foi você que me pediu um leite? Ele disse: foi. A única prova que eu teria era essa. Que idade tem seu filho? 1 aninho. Eu não tive dúvida que era ele. Fui lá dentro. E nem que ele estava mentindo da outra vez, né? Porque às vezes se fala que tem um filho. Não, pois é. E muitos... O que eu estou querendo chegar é que isso me aconteceu para o meu bem. Isso me aconteceu para eu aprender da minha cegueira, para eu aprender de como eu sou troncho, ou de como somos. Sim. Então, quando eu entrei, eu comprei o leite, eu estava me sentindo tão culpado que ainda peguei uma nota graúda de dinheiro, botei dentro do saco do leite e disse a ele, digo: não joga o saco não, porque tem um dinheiro dentro. Ou seja, eu lidando com minha culpa. Eu querendo, sabe, me aliviar. Mas não importa isso que eu fiz. Importa é que eu mudei essa relação. Eu passei a olhar no olho. Eu passei a olhar, escutar, avaliar sabe, com razão, se sim, se não, se posso, se não posso, se já dei, sabe? E isso, já tem umas 2 semanas, voltei a encontrar. E ele lindamente me disse: já tem 15 dias que você me deu aquele leite. Eu consegui outras ajudas, mas o leitinho dele está na última dosagem. Sabe assim? Ou seja, muda a relação. Mas o que interessa nessa história comprida é que, quando acontece uma coisa dessa, eu só tenho que agradecer a vida. É como se ela disse: olha, eu vou te dar uma rasteira aqui para tu ver como tu é. Entende? Para que é forma de conhecimento. Estou trazendo isso para falar da depressão. Ou seja, tudo que acontece é uma oportunidade para você crescer. Se a gente encarar assim,
a gente vai passar mais light na vida, entende? Tem uma fala incrível que eu li ainda agora que dizia assim, eu acho que é Buda que diz que a dor, como é? A dor é inevitável, Mas o sofrimento é opcional. mas o sofrimento é escolha. Buda. A dor é inevitável. Essa é Mas clássica. sofrer é escolha, filho. Tu fala muito, Bruno. Ave Maria. E tudo isso porque você, na tua primeira atitude, que é a parte que mais me vale lembrar aqui, que eu acho que é o principal de tudo, foi que no primeiro momento você mal olhou pro cara. Você Mal-humorado, achando que estava sendo sacaneado. Pois Explorado. é. Pois é. Isso é muito... Isso me lembra uma frase... Se não tem acontecido, eu até agora não teria me tocado de que eu posso, às vezes, descer com aquele tipo de cara. Ou, sabe, com medo. Quando eu fui me informar da coisa da nova medicina, é que ficou claro que aquilo é uma atitude que resulta do medo. Quase tudo que a gente age intempestivamente é fruto do medo. Não tenho a menor dúvida disso. Nem que Isso seja tem... esse medo. Oi. Isso me lembrou um pensamento do Chico Xavier que eu tenho assim na cabeça, que ele fala assim, ele tem uma passagem de um livro do Chico, aí é o Chico mesmo dizendo, né, que ele fala assim que as pessoas têm que aprender a viver dentro das suas possibilidades, mas buscar uma vida de aparência, né, fora dessa realidade, da vida, das suas possibilidades, né, só te leva para um tipo de abismo que não tem volta. Você tem que começar a olhar o outro, né? E aí ele começa a dizer, né, construa a sua vida aos poucos, lutando a cada dia e extraindo da vida o que ela tem de melhor perante ao próximo, que é a simplicidade. Isso Perfeito. o Chico fala, perfeito. E tem a ver, nesse mesmo livro tem um... Na verdade, não, eu vou juntando as coisas que tem a ver com o que você falou, que é o Pablo Neruda, na verdade, que fala que o verdadeiro triunfo do homem surge das cinzas do seu erro. Uhul! O verdadeiro triunfo do homem surge das cinzas do seu erro. Do que resultou da experiência do erro. Essa cinza é isso. E esse é o triunfo. É o triunfo. Pois é, aí me lembro também de Jodorowsky falando, o seu último erro é o seu maior professor. Diz de novo, seu último erro é o seu maior professor. Não é? Tudo por causa me lembrei dessas frases da sua vivência aí de agora. Perfeito. E é muito bem citada, assim. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Graziela Silva. Há muita discussão nesse momento falando que o mundo, aspas, né? O mundo será o mesmo depois da pandemia. Não Vocês será. acham que será isso mesmo? Teremos mudanças? A gente já Não falou tem isso aqui como. uma vez, né? Falamos direto, a gente fala direto. Pois é. Eu acho que tem tudo para mudar. Pode até ser que não mude. Mas não eu vai acredito mudar tudo. que nem eu, nem você, nem o mundo vai ser o mesmo. Ou se a gente não continuar sendo, é porque somos muito pequenos e burros e não sabemos usar a oportunidade. Esses dias eu postei uma carta na verdade, um abaixo-assinado entre vários artistas. Aí tem da Juliette Binoche ao Iggy Pop. E eles falando assim, um abaixo-assinado dizendo não à volta à normalidade. Não voltar à normalidade. E aí explica tudo, assim, do abalo ecológico que a gente está tendo, do que a gente está sobrecarregando ao planeta e da importância da gente criar normalidade não é normalidade. É nesse sentido. Sim, não podemos voltar a uma coisa, aspas, normal, já que não é normal. Está tudo sujo. Na hora que parou o consumo, fechou fábrica, o carro ficou na garagem, o mundo se limpou. Então a gente tem que refletir sobre isso. Exatamente. Isso está na reforma íntima que a gente está dentro dela, né? Porque assim, a gente viaja, a gente acha que está, sei lá, em Londres, Milão, viaja o mundo inteiro, pensa que está num carro importado, que o nosso lugar é esse, né? Que está dentro de uma casa gigante, mas na verdade não, a gente está dentro de um corpo. E se a gente não estiver bem com esse íntimo, que se relaciona com esse universo, que em parte está doente como nós,
a gente não está no lugar certo. Né? O lugar é o lugar que a gente preenche, né? O nosso corpo. Né? E aí vem a fé, vem realmente a reforma íntima, que é importante nesse momento. E... Talvez considerar que... Não, isso. Pode falar. Desculpa. Não, já terminei. Não, é isso. Que talvez, como estamos enclausurados, favorece muito a reforma íntima. Ou seja, eu estou comigo mesmo. Eu, com o que eu leio, com o que eu penso, com o que eu medito, com o que eu converso através desses canais aqui da internet, com os filmes que eu vejo. Ou seja, mas o que vai além da reforma íntima é o mundo. Mundo? Vem um vírus e vem a dor com milhares de mortes. Ou seja, uma reencarnação em massa para nos mostrar que está tudo errado no mundo. Uhum. Ou seja, o mundo que funciona na base do capital, do lucro, do consumo. Exatamente. O mundo se acabando, tudo podre, sujo, se explodindo e a gente consumindo. Só porque lançaram, vejam como é o capital. Né? Pegar os iPhones. Tá aqui, meu númerozinho 8. Tem o 11, tem o XP30, tem cada 6 meses vai ter um. Mas esse meu deixou de funcionar. Ou seja, a gente é educado a jogar fora e pegar o mais novo. Queremos ter a melhor fotografia. Ou seja, a melhor bolsa. Está errado. Não pode ser. Não pode ser o consumo a nos guiar. Exatamente. Falando de bem-estar, bem viver. Exatamente. A gente já falou disso. Povos originários sendo exterminados, floresta sendo devastada, alterando todo o ecossistema do planeta. Oh, peraí. Então, se a gente voltar, é porque a gente é muito burro. Eu cheguei a dizer disso uma vez e vou repetir aqui. Tem que se fortalecer os organismos internacionais. A ONU teria que convocar uma grande fórum internacional para discutir a gestão do mundo. Sabe? Não estou dizendo que vai interferir nos países, não, mas, cara, peraí, pega o G20, pega os governadores do mundo, não só os mais ricos, não, pega os mais pobres também. Vamos fazer um grande seminário dos governantes dos países do mundo inteiro e discutir por onde podemos caminhar, além de direita e de esquerda, socialismo e capitalismo. Isso. O que é que isso nos ensina para encaminhar por aí. No bem do povo, no bem viver, do bom viver, do bem viver, da salvação do planeta? Vai ter que ser, ou a gente é muito burro. Mas a gente não vai ter saída, porque... Cara, olha só. Eu estava vendo a Greta Thunberg. Quantos anos tem a Greta? Alguém pode dizer aí, o Juninho, talvez, 16. eu não sei. 16 anos. Ela falou uma frase que diz mais ou menos assim, que essa pandemia, ela dizendo, né? Não eu. Ela está ensinando a gente a lidar com outras pandemias e outras crises do futuro, e que toda crise é uma crise, independente de qualquer coisa. E essa é uma única crise, né? E que essa está mostrando como que a economia atual pode se quebrar, isso ela dizendo, né? 16 anos, em questão de semanas. E essa economia vai se quebrar porque ela não é resiliente e já não serve mais para esse mundo. E, cara, só cego que não vê, porque o dono de uma empresa gigante que tem 1000 funcionários e que fez isso para poder crescer o poder econômico, que era tudo que ele queria, né? Que aí vem a frase dos Preto Velho, que já eu vou puxar daqui. Né? O Preto Velho fala que tem gente que é tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. E aí, assim, é essa questão, assim. Esse cara, nesse momento, ele tá vendo. Se ele não tá vendo, ele pode se quebrar de uma forma muito pior mais na frente. Mas ele tá vendo que esse sistema de trabalho dele não é autossustentável. Se ele não tá vendo, eu não sei que epidemia ele tá. Deve estar com uma coisa pessoal dele ali, porque tem que cuidar com os valores. E, para mim, quem vai quebrar mais a longo prazo com essa pandemia é os grandes produtores, não os pequenos. Os pequenos quebram agora, mas os grandes, eles vão falir possivelmente. E por aí vai, mas eu não estou dizendo, estou falando de futuro, estou falando dessa economia que ela diz que não é resiliente e que ela não serve para esse mundo. Essa menina, né? Uma menina, vê só como é louco.
A gente vê que ela é um espíritozinho muito especial, né? Estava lá no fórum com Trump, ou seja, uma guria que dá ódio a Bolsonaro, que chama de pirralha, de pivete. Ou seja, é muito poderosa, espiritualmente muito poderosa. Muito, né? veio para os mudar. mandatários do mundo, coisas mudar. simples, tão simples, que é preciso que uma criança venha dizer. É lindo demais isso. Ou seja, aponta para a esperança. Sabe, não é só de Bolsonaro, de Trump e esses babacas do mundo que vivem, não. A força de reação. E de onde não se imagina. Menina, feminina, sabe? Criança. Tendo voz de escuta no mundo. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô vendo meu primo... Tô vendo meu primo falando aqui, a economia é algo instável por natureza. O Adriano, meu primo, é algo instável por natureza. A economia. Quem é o teu primo? Adriano, aliás, é um expert nos assuntos de depressão. Semana passada eu contei dele, falei da vivência que ele teve, né, mora em Porto Alegre, filho da Gisela, irmã de meu pai. É um grande cara. Que bom que ele está aí acompanhando a gente também hoje. Que o Adriano é demais. Bem-vindo. Daniel, não é? Não, Adriano. Adriano. Não, eu queria saber o nome para ver se reconheço quando ele aparecer aqui. Eu até separei um texto que tem a ver com o que você falou agora há pouco, assim, da Madre Teresa de Calcutá. Que ela fala assim, para a gente pensar, né? De como é que a gente vai sair dessa, né? E o que a gente deve fazer nesse momento. Ela fala assim, Madre Teresa de Calcutá, é curtinho. Assim, 1 minutinho. O dia mais belo, 2 pontos, hoje. A coisa mais fácil, 2 pontos, errar. O maior obstáculo, 2 pontos, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade? Ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior, a maior proteção efetiva, o sorriso, o maior remédio, o otimismo, a maior satisfação, o dever cumprido, a força mais potente do mundo, a fé, as pessoas mais necessárias, os pais, e a mais bela de todas as coisas, o amor. Só rever aí. Madre Teresa de paz Calcutá. De espírito. O que é que gera paz de espírito? Vê aí. Tu acha nesse texto? Na verdade, ela não fala muito assim, né? Mas ela... porque não tem essa parte do tem, não sei o que lá. Paz de paz espírito. De espírito. O que é que gera paz de espírito? Ah, sim, a paz interior, sim. A sensação mais agradável, a paz interior. A sensação mais agradável. Chico Xavier, eu li numa camisa de uma pessoa na rua, há muito tempo atrás, e assinado Chico Xavier, e a frase era: a semente da felicidade é a paz de espírito. A semente da felicidade é a paz de espírito. Ou seja, é o ponto. Se eu não tenho paz de espírito, eu não vou ter mais nada. Aí me traz os 3 preceitos de Justiniano. Como eu vou ter paz de espírito se eu não for honesto, não prejudicar ninguém e não for justo? Entende? Ou seja, a nossa luta interior, total. A reforma interior, podia se centrar nisso, sabe? Nutre a tua paz de espírito, deitar a cabeça e poder dormir o sono dos justos, sabe? Sabendo que não se aproveitou de ninguém, não magoou, ofendeu, sabe? Eu acho incrível. A semente da felicidade é a paz de espírito. Não busca felicidade lá longe, não, filha. Constrói a paz de espírito aqui dentro, que isso é a semente para que o resto venha. É o nosso santuário interior, por isso que eu falo muito da reforma íntima. E aí já me lembrei agora, você falando isso, caramba, hoje tá foda.
Lembro de Gandhi, que nós falamos várias vezes aqui, né? Gandhi falando uma coisa que se encaixa perfeitamente para o momento de hoje, quando ele diz assim que o que destrói o ser humano, né, na verdade, é a política sem princípio, o prazer quando ele não tem compromisso, a riqueza quando ela está fora do trabalho, quando é sem trabalho, né, a sabedoria sem caráter, o negócio sem a moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Lembrei. Tudo a ver Isso com o tudo momento de hoje. Como é? Não, eu falei que eu lembrei. Tudo a ver com o que a gente vive hoje. Claro, claro. Perfeito. Eu estava tentando ler aqui. Margaret Will, que bom estar aqui. Várias pessoas dizendo que aconteceu a mesma coisa com ela. Deve ser a coisa da farmácia. Mas eu acho lindo você... E já me lembrei de outra frase. Vê se pode. Eu acho lindo você ter tido essa percepção e trazer para nós, agora voltando na sua história, do rapaz que te pediu dinheiro, né? Porque o Dalai Lama, ele tem também um pensamento, esse é básico, que ele fala assim, cara, é muito melhor você perceber um defeito em você mesmo do que em dezenas de outras pessoas, porque o seu, você pode mudar. E então, para mim, o que eu tiro como resultado do que você trouxe hoje é uma aplicação que todo mundo aqui pode fazer. Porque com você bateu nessa experiência, com o cara que te pediu leite, mas comigo pode ser uma outra coisa, com a Zani pode ser outra, com a galera toda que está aqui, com o Adriano, uma diferente. Maravilha. E a gente tem que ter a noção, que essa é a síntese do que você trouxe. A síntese do que você trouxe é: eu percebo o meu erro e retifico. Porque... Perdão. Perfeito, perfeito o que você está dizendo. Porque não existe a mudança se eu não conhecer a mim mesmo. Se eu não souber que eu tenho essas deformações, eu não vou melhorar. Sabe, tem um outro exemplo que eu vivi, não sei se te contei aqui, mas da Dinamarca, eu contei isso, do carro com ele com minha amiga e joguei o papel do chocolate. Eu não sei se tu contou isso não, mas eu conheço essa história. Eu já não sei se tu contou aqui. Sabe assim, porque contar os erros da gente é o único lugar onde eu purgo em mim isso e eu aprendo comigo mesmo. Quer dizer, só aprendo no erro. Não adianta contar coisas boas que eu fiz aqui. Sabe, isso que a mão direita não fez o que a esquerda fez. Já nos ensinou o mestre de Nazaré. Mas eu me lembro que eu estava na Dinamarca fazendo treinamento de ator no Odin, na casa de uma amiga, que me parou no posto, abasteceu o carro, comprou chocolate para mim e para ela, dirigindo, eu comendo chocolate, daqui a pouco acabou, eu amassei e joguei o papel de chocolate pela janela do carro, na Dinamarca. Eu teria brigado ela contigo. deu um freio tão abrupto no carro que eu danei a testa no para-brisa do carro. Ela não falou nada, só parou. Deu ré e parou de novo. Aí eu entendi. Abri a porta do carro, peguei o papel, entrei. Ela não disse nada. Vê que delicada. Dirigiu. Quando parou numa lixeira, parou o carro. Do meu lado. Meu amigo, foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Eu costumo dizer que quanto maior a dor, maior o aprendizado. Desde naquele dia em diante, eu nem papel de bombom, nem um fio dental, nem um palito de fósforo, nem um fio, eu jogo fora. Tudo é no bolso, é na algibeira. Foi preciso uma dor muito grande, passar um mico desse tamanho, para eu descobrir quanto eu era mal educado. Nós somos mal educados. Ninguém nunca concretamente, sabe? Isso já tem um tempo, final dos anos 80. Nem se falava tanto dessas coisas, sabe? E eu me vi, através da minha amiga, educada, da educação dinamarquesa, de quanto eu era mal educado. Mas aprendi. Então não jogo lixo, não jogo nada em canto nenhum. Vai ser no bolso, vai ser... Vou procurar lixeira. E até brinco com gente na rua hoje. Alguém está andando na rua, alguém na minha frente jogou
não sei o que lá fora, eu corro, pego e devolvo. Ei, você deixou cair. Eu também. Mas fica Meu, sem jeito. o Fica meu toda pai, vergonha. meu pai, uma vez a gente estava num barco no Rio Araguaia, ele estava fumando um cigarro, meu pai era um fumante, conseguiu parar de fumar em vida, mas assim, nos 2 últimos anos de vida dele, ele parou de fumar, ainda bem, aliás, eu acho que ele conseguiu tirar uma boa coisa para ele se desvencilhar depois da morte, mas enfim, ele jogou a guimba do cigarro no rio. Cara, No rio. eu não, e meu pai orgulhoso que só do jeito que era, nesses momentos, quando alguém chamava a atenção dele, era uma pessoa de uma simplicidade tremenda, mas difícil de lidar quando alguém chamava a atenção dele. Cara, eu parei o barco e fui tentar buscar, fiquei rodeando aquela guimba de cigarro no rio, e ele, possesso, né, porque eu tava voltando ali com aquele barco para poder pegar uma guimba, porque jogar uma guimba de cigarro no Rio Araguaia é uma coisa... Mas todos nós fazemos isso, não podemos ser hipócrita. Em algum momento da vida, eu tive o meu momento. Você vê como cultura vem de cultivar, né? E a cultura, o cultivo, ela é educada, como você mesmo falou, é uma educação. A gente tem falado disso aqui, a gente sabe há anos que a gente não pode jogar o lixo seco com o lixo orgânico. Mas a gente não tem a atitude de fazer essa separação. E aí entra nessa mesma, a gente reincide nas mesmas histórias de sempre, assim, que a gente precisa se reeducar a partir das nossas próprias experiências e fazer o que você fez, né? Claro que numa outra circunstância, numa outra situação, que é perceber o erro, perceber o próprio erro, porque aí a gente consegue mudar. Pois é uma grande lição. Se tivesse sido menos doloroso, talvez eu nem tenha talvez eu não tenha radicalizado com jogar lixo, entendeu? Mas não, mas foi muito duro. Sim. Foi muito vergonhoso, sabe? E ela não deu uma palavra, ela foi linda e firme, como tem que ser, sabe? Suave, que não aproveitou para me expor. Luiz, você sabe, não teve palavra, teve a firmeza da ação. Pega isso e põe no lugar certo. Acabou o assunto. E aquilo foi tão intenso, porque se ela dissesse, não, pega, não, Luiz, assim, não, ou ela tem decidido pecado, alguma coisa que me amaciasse, eu continuarei jogando. Porque não foi... Mas não, eu até isso agradeço, é disso que estamos falando. Que a vida, claro, ela é mestra nessas circunstâncias. A forma, pelo menos comigo, né? Aí estão dizendo 1000 coisas aqui, que o último erro é o melhor professor. O pessoal está dizendo aí. É isso aí. Oportunidade. E só que meu professor foi genial, porque foi firme, duro, mas suave ao mesmo tempo, entendeu? Todo o meu processo foi interno. Ou seja, quando for confrontado com as coisas, eu não sei se eu conversei com o Bruno, não sei se falei em outra live também lá, que eu vivi uma experiência muito louca de um curso de 4 dias que um professor ofereceu, um terapeuta, deixa eu ver o nome dele, tu lembra, Bruno? Qual? Da Nova Medicina, Carlos Veiga. Ai, cara, eu vi 3 horas. Tu viu a quarta, né? Eu nem morri de amor na quarta. É incrível. Mas sabe que ele diz coisas demorado, incríveis, mas incrível. Falando da Nova Medicina, né? Que toda doença é fruto da nossa mente. Da nossa mente. E das emoções. Ele fala muito do psicossomático. Claro, você pensa, produz emoção e o corpo tenta lhe salvar. Eu quero engravidar. Não, e aí o cérebro, que ele vai chamar reptiliano, do bicho que a gente foi, cria um tumor na barriga da mulher para ela não queria engravidar, sabe? Sai fazendo compensações. Ele vai dizer, mente não diferencia realidade de simbologia. Você produziu, ele dá uma resposta. Mas isso não importa, que não é nossa praia. Mas o que fica é ele dizer que nós vivemos julgando. Então, sabe, a culpa é do outro. E ele diz, não. Quando você está dizendo que o outro tem aquele erro, você tem que mudar isso em você. Você espelha no outro. É isso aí. Teu. É isso aí. Cara, ele mudou aqui, porque Francisco, meu filho,
Ele bota um filme para ver ali na TV, eu estou aqui estudando, fazendo alguma coisa, e vejo ele agarrado com o celular e vendo o filme. Mal levanta a cabeça para olhar o filme. Ele está com o olho no celular. Eu fico puto. Só que eu digo, peraí, se o mestre está dizendo que isso que eu quero censurar nele, cara, eu fui reparar, eu faço igual. Talvez menos. Talvez menos. É a lei da projeção. Mas é projeção. Sabe, eu tenho que resolver isso aí em mim. É incrível. Sabe, você vai projetar pai e mãe a vida inteira. Meu pai não me pôs no colo nunca. Eu me lembro de uma passagem, uma visita lá em casa, ele me colocou no colo, talvez porque era meu aniversário. Mas abraço, cheiro, eu nunca recebi. Transfiro isso para Francisco. Sabe, a minha dificuldade em abraçar, sabe, eu estou reproduzindo meu pai. É duro pra caramba. Mas eu só vou poder resolver isso se eu identificar a causa. Exatamente, era o que eu ia falar. Cara, você tem que identificar. Cara, ele dá exemplos inacreditáveis. Sabe, exemplos incríveis. Da mãe que era oprimida numa fábrica dela, tudo era azul na fábrica. Os envelopes, a farda, as paredes da fábrica eram azul. Era o lugar que ela mais odiava no mundo. Muito bem, passaram os anos, teve uma filhinha. A filhinha tem alergia à cor azul. Na hora que ela identificou, através desse processo, que era ela que, sabe, através da genética, passa para a filha, na hora que ela soube disso, a filha se curou. Acabou. Ela resolveu nela. Acabou. Sabe, era uma mágoa, uma dor que projetou-se na filhinha. Então, olha, ou seja, eu só estou dizendo isso para que todo mundo possa se inteirar sobre a nova medicina que resolve as coisas aqui. É aqui a fonte. Vai pegar fogo na tua casa, viu, Bruno? Não, é que... Peraí, deixa eu tá botar mais lenha. aí. Peraí, vai falando aí. Deixa eu botar mais lenha no fogo aqui, peraí. Ah, não é a fogueira dele. Então, mais isso que eu estava falando, é incrível. Eu fiquei em choque de como a gente precisa especular, descobrir os nossos traumas, as nossas coisas sombrias, porque são traumas da infância. Diz que os 3 primeiros meses na barriga da mãe nos constituiu como pessoas adultas. Sabe? Se a mãe passou essa gestação querendo a gestação, se ela não queria a gestação, tudo isso vai estar impregnado no feto, em nós. Muito doido, muito doido. Vou aproveitar aqui para lutar para ver aqui vocês. Cada um tem uma mudança. Eu já até botei a musiquinha ali de novo. Já mudei. Eu estava aproveitando aqui para ler as mensagens aqui. Não, tem que ler, porque tem muita coisa legal. Bem longe ainda do... Tem muita coisa legal. Mas essa história que você trouxe tua pessoal hoje foi muito bacana para a gente poder falar dessas coisas que eu não lembrava faz tempo dessas frases. A gente tem que sempre lembrar disso, cara, que apontar a dezena de erros dos outros é pior do que a gente encontrar um nosso, porque o nosso a gente pode mudar, o dos outros a gente não pode mudar. Totalmente. Pois é. Não, a Patrícia está perguntando aqui se eu já ouvi falar da epigenética. É justamente isso. É uma nova ciência, a epigenética, que vai provar, é aquele exemplo que eu contei um dia desse, mas não foi aqui, da experiência que os russos fizeram com ratos, em gaiolas. Então, soltavam um odor e com o odor dava um choque na gaiola. Então, pois é, você já citou isso. Sabe? Na live passada. O rato, ele entrava em estresse quando sentia o odor. Claro. Porque ele ia levar choque. E aí são gerações e mais gerações, né? Quinta geração depois estresse. soltava o odor e o da quinta geração entrava em estresse. Epigenética. Tem um livro incrível aí que ele deu para a gente ler. Sabe? A gente tem que começar a estudar isso aí. Porque, ou seja, a gente tem que resolver, saber o que aconteceu lá detrás para poder resolver na gente. É isso aí, velho. A Paty, inclusive, que te fez essa pergunta, a Paty, eu já falei dela em outras lives, eu vou falar dessa de novo, porque quem estiver precisando de um acompanhamento à distância, a Paty é homeopata, foi minha professora, é uma baita homeopata, está atendendo à distância, maravilhosa, hipnoterapeuta, incrível, assim. Então, foi ela que te lançou a pergunta, Paty. Patrícia Enia. Maravilhosa. Maravilha.
O Juninho dizendo que a fogueira do Bruno aí, eu contando história aqui, que ele está sentindo no campo. Eu botei até um vinil, Arrasou, né? Hoje Júnior. eu tô ouvindo Vitrola. Botei até um Está vinil sentindo no lá tocando música acampamento, quer clássica. dizer. Total. É, velho, muito legal. Agora, hoje, né, cara, não esquecendo, assim, ontem eu fiz uma live com o Roberto Estrela d'Alva, que, pô, cara, e aí a gente marcou essa live sem se dar conta totalmente que hoje é dia 13 de maio, né? Que é o dia de uma abolição da escravatura, sendo que ela continua existindo. Ela falou muito disso ontem. E vamos botar umas imagens, vou botar uns preto velho aqui, porque hoje é dia deles. Opa! E ela... Salve os pretos velhos, Salve. símbolo da sabedoria ancestral, Muita sabedoria. simples e popular. Salve os pretos velhos. Por isso que eu trouxe eles assim. Hoje eu tô com eles aqui, inclusive com meu pai Joaquim de Aruanda. Mas assim, ela me passou um texto que não foi publicado. Não vou ler agora, não. Vou deixar para o final. Mas tem que ser lido. Ele não vai ser publicado. Ele foi escrito pelo Eugênio Lima, que é DJ, ator, MC e um grande pesquisador da cultura diaspórica, né? Diaspórica. Membro fundador do Núcleo Bartolomeu, enfim, é um cara incrível. E ele fustigou, vamos dizer assim, essa pseudo... porque a nossa sociedade assim, tem leis que dizem que você não pode fazer algo e a sociedade continua praticando. O racismo, ele existe, ele é estrutural, todos nós somos racistas por a gente viver numa sociedade racista, assim como somos machistas por viver numa sociedade machista. Não é à toa que ele comenta isso no texto, que o homem branco, a pessoa constrói ali no fundo da sua casa, no lugar mais escondido, um pequeno quarto de empregada, que isso aí é uma manutenção seguinte da senzala. Então é um texto muito forte que eu acho que vale ler hoje, né? Eu vou trazer ele depois. E eu queria indicar um livro, cara, que é um livro que todo branco privilegiado, que todos nós que vivemos numa sociedade assim, nós temos que ter certeza de que a gente é privilegiado, sim. Um defeito de... Chama Um Defeito de Cor. Da Ana Maria Gonçalves, cara. Maravilha. Esse livro conta a história de uma senhora... Cara, Luiz, você tem que ler, cara. Todo mundo aqui tem que ler. Ele conta a história de uma senhora que entra ela já idosa, prestes a morrer, cega, entrando num navio para viajar da África para o Brasil, porque ela está com um filho perdido, desaparecido. E dentro do navio, ela começa a rememorar a história dela, no passado, como escrava. Uhum. É uma coisa assim, de uma dramaturgia, de uma tecnologia dramatúrgica, e ao mesmo tempo com uma potência de verdade, que assim, pô, cara, numa boa, num momento como esse, num dia como esse de hoje, e nós todos sendo racistas, a gente tem que conhecer. Esse livro é incrível. É a minha dica. Tá anotado aqui. Anote, cara. Ele tem PDF na internet, Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves. E ele, pô, deve ser fácil conseguir também, muito fácil, inclusive, esse livro. Estante virtual ou a qualquer outro sebo, até mesmo livrarias. Eu não sei como estão as edições dele, né? Mas, enfim, nesse momento também, ninguém vai atrás de uma livraria que não seja virtual, acredito eu. Melhor que não vá. Olha, então, assim, tinha que dizer... O Lucas falando fantástico esses defeitos. Eu acho que ele está falando do que eu contei do meu pai, que a gente reproduz isso. A Jade, seja bem-vinda, chegou atrasada. Eu tinha separado uma pergunta aqui. Tá. Tem gente, a Zane, perguntando que programa foi esse. Não foi programa. Foi divulgado o Dr. Carlos Veiga. No Instagram você procura lá, @CarlosVeiga,
JR, Júnior talvez,